Sejam muito bem-vindos ao Sales Leaders Podcast. Hoje, nosso convidado especial, Rodrigo Noll, sócio da SLG, membro aqui do nosso board, que ajuda em todas as decisões estratégicas da empresa e tem hoje como uma das suas grandes iniciativas a Base Viral, que é uma empresa de marketing de indicação, é referência também aqui no G4 como um membro que mais agrega ao grupo em nível de gestão, cultura, marketing e vendas. Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui ao Sales Leaders Podcast. É um prazer conversar contigo hoje. Fala, Edu, beleza? Cara, prazer estar aqui contigo de novo. Bom, a gente é parceiro, brother, sócio, mentor, mentorado, etc. Então, vamos conversar que vai ser bem legal. Boa, excelente. Para a gente começar, eu queria entender, desde o início em que tu fundou a Base Viral, qual foi a jornada que tu percorreu enquanto empresário, empreendedor e líder comercial para que tu chegasse hoje na estrutura comercial que a Base Viral tem hoje? Boa. Bom, cara, acho que a Base Viral, ela começou como... posso dizer que começou como um freela da minha parte, né? Eu era um executivo de uma empresa que eu executei essa estratégia da indicação dentro daquela empresa. E eu digo freela entre aspas, porque eu não cobrava isso, mas eu ajudava os meus amigos com coisas que eles me perguntavam. A gente tinha virado um case de programa de indicação naquela empresa que eu trabalhava. E aí, cara, eu sempre gostei disso, né? De, compartilhar, devolver, né? De, enfim, fazer network em cima de conhecimento. Então, eu era um freela, entre aspas, que não cobrava pelos serviços e pelos conhecimentos ali que eu fazia. Naturalmente, quando eu vi que isso poderia se tornar uma oportunidade de mercado, né? E que isso era um oceano azul e que tinha ali um gap, aí foi onde surgiu a Base Viral. Eu formalmente fundei a empresa e comecei a fazer o business aí de volta como empresário, não mais como executivo, né? No início da empresa, é natural que a gente comece fazendo tudo. Então, o meu time comercial era eu mesmo no início de tudo, né? Sempre fiz questão de, enquanto eu estava vendendo, tentar separar algumas horas também para cuidar da produção de conteúdo, para que eu enxergava lá na frente, né? Um dia eu pudesse ter leads que eu pudesse mandar para um time comercial e assim por diante. Então, a primeira estrutura comercial da minha empresa era eu, ponto. Acho que a segunda fase da nossa empresa em estrutura comercial foi quando eu contratei meu primeiro funcionário, que era uma assistente, era uma secretária. Então, eu toquei mais uns bons meses, assim, eu e a secretária. Ela cuidava da parte de contrato, operacional, cobrança, esse tipo de questões. E eu ainda cuidava de vendas e produção de conteúdo e tudo mais. O primeiro colaborador, né, vamos dizer assim, numa terceira fase comercial que eu contratei, foi um closer, foi um vendedor. Eu ainda não tinha pré-vendas, não tinha nada disso, mas começou a chegar numa fase que eu tinha um volume tal de reuniões que o meu conteúdo lá no Instagram gerava, que eu não conseguia mais sozinho dar conta. Afinal de contas, agora eu já tinha vendido um pouquinho, então eu já tinha os clientes para entregar também. Ainda não tinha ninguém de entrega, de CS, nada disso, né? E aí meu primeiro colaborador foi um closer. E eu acho que esse foi talvez possa dizer que esse tenha sido um erro, cara. Que foi ter um closer. Depois eu fui entender que ter um closer é um grande desafio. Às vezes é melhor a empresa esperar e ter um pouquinho mais de caixa para ter 2 closers de uma vez só, né? Tu sabe bem disso, que se a gente só tem um closer, eu não consigo comparar a performance dele, produtividade com ninguém. Então não sei se é o processo que não tá funcionando ou ele que não tá evoluindo, né? E aí, cara, acho que foi natural. O time ir crescendo conforme a gente ia se desenvolvendo. Então... trouxe mais outro closer para operação, daí trouxe mais outro. Daí comecei com um SDR que filtrava os leads que eu já estava conseguindo gerar, né? E esses times foram escalando, acho que essa foi a próxima fase. E no último ano, agora, ano passado, eu fiz uma passada de bastão, né? Para um gestor profissional, para um head comercial da área, né? E mais uma evolução, mais uma outra fase depois disso foi ter colocado um nível intermediário de gestão. Hoje a gente tem uma pessoa que é a coordenadora de pré-vendas.
Então, a ordem cronológica da evolução da nossa estrutura comercial foi mais ou menos essa. Desde quando estava eu sozinho, até hoje, quando a gente tem um head, uma coordenadora, um time de pré-vendas inbound, um time de pré-vendas outbound e um time de closers ali na operação. Excelente. Eu imagino que tu tenha passado pelo desafio de fazer com que as vendas não dependessem de ti. Como que foi para ti treinar uma pessoa para vender o que até então somente você tinha vendido, como criador da metodologia, conhecedor dos cases, no mínimo detalhe, e fazer com que essa pessoa performasse tão bem ou melhor do que tu? Legal. Cara, acho que esse é um desafio que muita gente passa, né? Me parece que esse é um desafio da área de conhecimento da gestão empresarial. Eu acho que tem algumas coisas assim, Edu, que eu te responderia. A primeira questão foi eu ter percebido cedo, eu acho que isso foi um ponto positivo na minha jornada, que eu percebi cedo que se o conhecimento que eu estava adquirindo ao longo da minha jornada ali comercial e de crescimento como empresário, se esse conhecimento ele ficasse somente dentro da minha cabeça, eu sempre seria o gargalo de crescimento da empresa. E aí entra uma coisa pessoal minha. Eu tenho uma motivação de trabalho que eu acredito que o trabalho ele precisa me gerar qualidade de vida e não me tirar qualidade de vida. Então eu comecei a pensar, né, e cheguei numa encruzilhada. Eu pensei assim, cara, se eu contratar mais um closer, eu vou precisar trabalhar mais. E se eu contratar outro, eu vou precisar trabalhar mais. E se eu contratar outro, mais. Porque eu sou o gargalo e eu detenho a informação. Então, quando esse dilema ocorreu, aí eu me liguei que eu precisava começar a escrever mesmo, né, documentar numa folha de papel as coisas que eu estava fazendo. Eu nunca me esqueço, a primeira coisa que eu escrevi numa folha ali, o primeiro, né, item assim de processo comercial foi o primeiro red flag, que era um problema que eu tinha com meus vendedores lá. Eu dizia, galera, não é para vender para empresa de tal estilo. O que os caras faziam? Iam lá vender para empresa de tal estilo. Rola muito. Então, cara, eu peguei uma folhinha de papel, escrevi e dali pra frente eu nunca mais tive problema com isso. E aí me caiu essa ficha que, cara, pra não depender de mim, o primeiro passo é esse. O primeiro passo é eu meramente escrever o que eu já faço que dá certo. E aqui um asterisco. Escrever o que eu já faço que dá certo. Muitos gestores comerciais, eles querem escrever o processo que ele gostaria que a equipe fizesse, que geralmente é altamente teórico e complexo e não funciona, né? Eu acho que se as empresas elas simplesmente escrevessem numa folha de papel o que elas já fazem, para no mínimo garantir que elas vão continuar fazendo o que já funciona, isso já é um baita ganho, né? Então eu acho que parar de depender de mim, esse foi acho que esse foi o principal passo assim que hoje me faz eu entrar pontualmente em negociações e não depender mais. Essa dor de as vendas dependerem do dono da empresa é algo muito comum que acontece tanto entre os clientes da SLG quanto empresas que a gente atende, né? Enquanto a gente está entendendo se de fato existe sinergia, né? Entre a demanda que a empresa tem e o que a gente pode fazer para ajudar ela. Então tem muitos empresários que não conseguem sair da venda justamente por não entender a necessidade que existe de tangibilizar esse conhecimento, documentar o processo para que o vendedor tenha algo para se basear no dia a dia. Em gestão, se tu falou e não escreveu, então tu não falou. Então as pessoas às vezes complicam esse processo, criando algo muito técnico, algo muito mirabolante a nível de playbook, né, de script de vendas, que acaba não sendo fácil de utilizar no dia a dia. E muitas vezes acredito, inclusive, que só o treinamento já faz com que o closer consiga performar. Mas o treinamento ele é um estímulo que, no curto prazo, ele inclusive pode gerar resultado, mas se aquele treinamento não gera encaminhamentos claros do que a pessoa precisa mudar no dia a dia, e se não tem um acompanhamento com análise de gravações de reuniões, roleplays, muito dificilmente esse closer ele vai conseguir conduzir uma negociação como o dono da empresa faria. E aí nessa linha, entendendo a importância de ter um bom playbook de vendas, um documento que centraliza todo o formato de condução da venda,
O que mais tu acredita que um gestor deveria fazer, além de tangibilizar esse conhecimento, para fazer com que o closer performe tão bem quanto ele faria? Legal. Eu acho que realmente a parte da documentação é a mais importante, é a parte inicial. Além da documentação, eu acho que tem algumas coisas interessantes que eu faria, né? É um processo que eu fiz por muitos anos lá na Base Viral. Foi o processo de call review comigo, né? Então, qual que é a lógica aí para quem está nos ouvindo? Basicamente pegar uma call que o closer fez, que foi gravada. Inclusive, se você não grava suas calls de vendas, é urgente gravar. Estamos em 2024, no momento que a gente está gravando isso aqui. Não faz sentido não gravar, hoje é barato de fazer isso, né? Então, o que era o call review? Eu pegava essa call gravada, né? Chamava o time inteiro, sorteava um closer, sorteava uma call. Comecei assim, né? E aí dizia, galera, vamos lá, hoje nós vamos ouvir aqui a call do fulaninho, do Eduardo, que ele falou com a empresa XPTO. E aí eu ficava, né, numa nova call, ouvindo aquela call de vendas, dando play e pause e dando feedback sobre o que o closer fez legal e o que eu teria feito diferente. Eu acho que para um gestor de vendas fazer isso, né, é o mais próximo que ele consegue chegar de meter a mão na graxa. De ir lá e descer e atuar no processo comercial. Acho que mais do que isso é só ele fazer a venda mesmo. Que às vezes eu fazia, gravava minha própria venda e dava lá o corte pro cara repetir e fazer igual. Acho que você ganha autoridade quando você faz isso frente ao time, né? Mas o call review ele já foi muito útil para mim nesse processo. Então, cara, Eu não sei de cabeça, tá? Mas eu chutaria sem medo de errar aí que eu fiquei fazendo call review por uns 2 anos, toda quinta-feira, 11 horas consecutivamente. Toda quinta-feira, religiosamente, 11 horas da manhã, call review com o time de vendas. E aí eu fui aprimorando o processo. Antes eu pegava uma call aleatória. Agora não. Agora eu pego só um corte de uma call, onde ele fez uma pergunta que é o objetivo de treinar ele nessa semana. Exemplo, preciso treinar em quebrar a objeção de preço. Sei lá, exemplo. Então eu chamo os closers e digo, galera, me dá aí um link de uma call gravada com 1 minuto exato onde tu quebrou a objeção de preço. E eu ouço só aquele cortezinho de 2, 3 minutos durante a call review de todos os closers. E aí a gente vai mais objetivo, mais específico em um problema que a gente quer resolver. Excelente. Isso vai de encontro ao conceito de que não é necessário, melhor, não adianta ter somente a equipe comercial e um processo de vendas a ser seguido. Se a empresa não tem um método de gestão alinhado e uma liderança que conduza essa equipe comercial ao atingimento da meta, é muito difícil que o time de vendas seja consistente no atingimento do resultado. E além de analisar as gravações, é importante que tenha a daily, que muitos gestores eles negligenciam, porque é chato ter um ponto de contato todo dia de manhã às 8 horas, mas é muito importante para dar ritmo à operação e fazer um bom desdobramento da meta, além de tirar as dúvidas do time. É importante também ter essa dinâmica de análise de gravações, uma weekly, que é uma reunião semanal para entender o que foi feito na semana e o desdobramento da meta para a semana seguinte. Importante também que seja feito o pipe review do pessoal. Então, uma análise do CRM, entender quais são os próximos passos que o vendedor pretende dar com cada negócio, para ajudar ele a articular algum case que faça sentido, trazer algum depoimento e conectar algum argumento que possa favorecer o avanço daquela negociação. Então, e é aí que muitas empresas erram, porque elas negligenciam o método de gestão necessário para conduzir o time de vendas e acham que ele vai ser autogerido. E muitas vezes esse time comercial, ele é um time que tem potencial, acaba não performando porque não tem ninguém ali puxando a frente dessa operação. Total. Venda é ritmo, né, velho? Ritmo, venda, follow. Eu acho que no mínimo é isso. Aí beleza. Você organizou essa parte do ritmo e do volume, aí beleza, agora vamos começar naquele ajuste fino. Mudar a copyzinha, melhorar a apresentação, PPT, a proposta, tal. Mas não tem resultado em venda se não tem ritmo e volume. É como se fosse a gasolina do carro. Se o carro tá sem gasolina, não adianta você
trocar a suspensão para ele fazer a curva mais rápido, que não vai servir. Perfeito, excelente. Então, quando a gente fala de método de gestão, a gente tem pontos de contatos diários com o time de vendas, que são as deles. A gente tem as weeklies, são os pontos de contato semanais, para revisar o que foi feito e alinhar para a semana seguinte. É importante que existam one-on-one, que são reuniões individuais, feitas uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, com cada membro, para entender como que ele está em relação aos objetivos dele e quais são os pontos de atenção para que ele consiga melhorar. É importante que, para reduzir o trabalho do gestor e da empresa como um todo no desenvolvimento de uma pessoa, também seja necessário que tenha um processo de onboarding para introduzir o colaborador à empresa, um bom plano de carreira, um plano de metas, remuneração e comissionamento, além de um dashboard de indicadores para conseguir chegar na previsibilidade de receita. Eu abri aqui alguns tópicos, né, olhando para onboarding, plano de carreira, dashboard de indicadores, mas queria focar nesse ponto referente a um processo eficiente de introdução de novas pessoas a uma estrutura comercial. Como que tu imagina que deve ser a jornada para um colaborador que acabou de entrar até que ele comece, de fato, a ser cobrado pela sua meta e ter uma responsabilidade no resultado do time? Massa. Bom, partindo do pressuposto que eu já contratei a pessoa certa, né? Que eu acho que esse é um outro tema que a gente pode tratar. Hoje é o dia 1 do colaborador dentro da minha empresa. O primeiro ato dele ali comigo é o onboarding, né? Que é, afinal de contas, eu prepará-lo para ele começar a talvez ter as condições de bater a minha meta. Bom, muitas empresas não têm onboarding, né? Senta aí do lado do Joãozinho que sabe vender e se vira. Cara, eu acho que onboarding é bem fácil de fazer, na verdade, sabia? Onboarding simplesmente é você selecionar alguns conhecimentos que o teu time já tem, ou você transcrever, ou você gravar, né, em formato de call ou em áudio, né? Ou você pegar algum conteúdo de um treinamento que você já deu. E eu faço uma seleção desses conteúdos e digo para o meu colaborador que conteúdo ele tem que assistir em que dia. O onboarding hoje nosso na Base Viral dura 15 dias. Então, no primeiro dia, ele tem que assistir lá um treinamento que uma vez eu dei e gravei sobre as objeções que a gente tem mais comuns, sobre a nossa persona, sobre a nossa cultura, beleza. Dia 2, ele tem que assistir sobre nosso produto, sobre os nossos processos de vendas, beleza. Dia 3, então é assim, né? Um conjuntinho de conteúdos que de preferência eu já tenho e que foram usados de verdade. O conteúdo que eu treinei o meu time de verdade, não tem nenhum conteúdo melhor do que esse para eu treinar um cara que tá chegando, né? Não vejo nenhum sentido em você fazer um treinamento diferente de onboarding do que aqueles que você já fez na operação. Cara, é isso. Eu estruturo meu onboarding dessa forma. Então, tem texto pro cara ler, tem vídeo para ele assistir, tem treinamentos lá gravados meus que ele já assistiu e tem lá alguns conteúdos tipo curso, que no meu caso eu tenho. O grande pulo do gato, a cereja do bolo, é o final do processo de onboarding, que é quando ele vai me dar uma aula sobre o que ele aprendeu, né? Então, existe um conceito, que é o conceito do William Glasser, que diz que quando a gente lê alguma coisa apenas, a gente absorve entre 5% a 10%. Quando a gente lê e escreve e anota, a gente aprende 10% a 20%. Quando a gente assiste, a gente aprende 30%. Mas quando a gente ensina alguém, a gente aprende o máximo que dá, 80%, 90%, 95%. Então, eu no bom sentido, obrigo o cara, faz parte do meu processo de onboarding, me dar uma aula de volta sobre o que ele aprendeu. Quando ele é aprovado nessa aula, ele pode não ser aprovado, é aí que ele está liberado para começar a trabalhar, ele passou do onboarding. E, cara, 15 dias é bastante trabalho, é bastante conteúdo, né? É bastante dedicação, é bastante coisa para ele aprender. E mesmo assim, eu gasto apenas 1 hora colocando esse colaborador novo que é assistindo a aula dele, né? Porque todos esses outros conteúdos eu já gravei. Então é isso, Edu. Acho que o onboarding eu vejo que é muito inteligente fazer dessa forma, né? E depois vem a parte de rampeamento, que é quando ele começa a efetivamente logar em ferramenta, né? Começar a prospectar, começar a fazer o trabalho ali que ele vai ter de verdade no dia a dia. Excelente. Na SLG, a gente aplica o onboarding da seguinte forma. Ele tem 4 etapas
E a última etapa também é uma etapa de aprendizado ativo, que a pessoa tem que ensinar. A primeira etapa do processo de onboarding de um vendedor é sobre a empresa, é sobre a cultura na qual ele vai ser inserido. Então, nessa etapa, eu passo para ele podcasts, eu passo para ele palestras, eu passo para ele uma visão geral sobre como a empresa funciona e os objetivos estratégicos para o ano. Todos os conteúdos estão gravados, então eu passo acesso para ele, isso não me toma tempo. O único trabalho que eu tenho nessa etapa é mandar um e-mail para ele com os links de acesso somente da etapa 1, para que ele não coloque os pés pelas mãos e avance antes do tempo no processo de onboarding. A segunda etapa do processo de onboarding é o aprendizado sobre o nosso serviço e quem é o nosso cliente. Para isso, ele tem acesso ao nosso playbook de CS, que é o documento que o nosso time utiliza para entregar nossa solução, para entender do início ao fim a jornada do cliente com a gente. E ele também tem acesso aos depoimentos dos nossos clientes. Então, ele faz uma imersão em quem é o nosso público e o que a gente faz para ajudar ele a solucionar os problemas que ele tem. Terminada essa etapa, a gente entra numa etapa mais voltada ao processo que a pessoa vai executar. Então, ali ele tem acesso às gravações das negociações, tem acesso ao playbook de pré-vendas, ao playbook de vendas, objeções, as perguntas mais frequentes, recebe uma gravação do treinamento das ferramentas que ele vai utilizar. E depois de tudo isso, da etapa 1, 2 e 3, ele vai compilar tudo que ele aprendeu num treinamento e ele vai me apresentar. Nessa etapa, caso a pessoa não tenha me trazido a confiança de que ela aprendeu aquilo que foi passado, eu mando ela voltar para a etapa em que ela deixou a desejar. Então, dessa forma, a gente coloca um intensivo de conteúdos para a pessoa e a gente valida ao final se a pessoa de fato se dedicou ao processo ou não. E tem pessoas que são desligadas no processo de onboarding, que não conseguem passar por essa etapa. Porque, de fato, é uma etapa muito intensa e que a gente precisa validar se ela, de fato, aprendeu aquilo que precisa para não fazer feio na frente de um cliente ou conseguir representar bem a empresa. Né? Cara, o custo presente, né, de horas que tu economiza, ele já é relevante. Imagina quem contrata 3, 5 pessoas por mês, né? Talvez mais. Mas o custo futuro, ele é inimaginável, né? Você não consegue nem calcular o tanto que você ganha, né? Daquela pessoa entrando num nível já, 70% de conhecimento em relação aos demais. Aí ela vai, obviamente, na operação, ela vai fazendo o ajuste fino do que ela vai aprendendo, né? Cara, em algum momento eu já contratei pessoas sem onboardings assim. Eu não sei como é que eu sobrevivia. Não sei como é que era a minha vida, mas hoje ela é muito melhor, com certeza. O legal desse formato é que a gente consegue introduzir várias pessoas à estrutura sem tomar muito tempo de agenda. Então, quando o onboarding está gravado, quando ele está documentado, existe um passo a passo para a pessoa seguir e ela percorrer as primeiras semanas na empresa, o único trabalho que o gestor tem é de enviar esses conteúdos para a pessoa e de agendar um momento final para que ela possa apresentar os aprendizados. Então, de fato, é muito eficiente. E vai monitorando, dando suporte no meio do caminho, manda uma mensagem ou outra, é isso aí. Perfeito. Perfeito, excelente. Ainda sobre gestão comercial, uma dúvida muito comum é sobre como remunerar os vendedores de forma que seja justo para eles e para a empresa também, né? De forma alinhada com o mercado. Como que funciona hoje o formato de remuneração de profissionais de pré-vendas e de vendas na base viral? Boa. Bom, eu acho que aqui tem 2 fundamentos antes de eu explicar o modelo exato, né? O principal fundamento é você colocar um modelo de remuneração sobre algo que ele possa controlar. O formato de remuneração que você coloca N chaves lá, né? Ou multiplicadores ou regras que aquele profissional, aquele colaborador, ele não pode controlar. Geralmente é um formato que o cara daqui a pouco desmotiva, porque ele trabalha e às vezes alguma coisa aconteceu lá do outro lado que faz ele ter um tombo de remuneração, então ele se sente não se sente valorizado. Então esse é o primeiro fundamento, sempre o máximo possível atrelado ao que o colaborador pode controlar. E segundo fundamento da nossa remuneração é sempre atrelado a o mais próximo possível do final do processo, o mais próximo possível do resultado efetivo desejado que gera resultado. Não de momentos antes do funil. Exemplo, muitas empresas remuneram no contrato assinado ou remuneram na venda fechada, né? Tipo, não, ok, o cara vai fechar, né? Muitos pré-vendedores, né? Times de pré-vendas remuneram, cara, no agendamento. Eu discordo disso. Eu acho que a remuneração ela tem que ser no final do resultado esperado do trabalho daquela pessoa. Então, eu remunero meus closers por
dinheiro depositado na conta, caixa, efetivo daquelas vendas que ele fez, obviamente. Não é no contrato, não é no commit, não é em nada diferente do resultado efetivo, dinheiro na conta, caixa. E o pré-vendas eu remunero na reunião efetiva agendada. Não é na reunião agendada, não é na reunião marcada, nada. Cara, a reunião que efetivamente conseguiu ocorrer. Descontados no-shows, obviamente. Então, o pré-vendas, ele é remunerado dessa forma. No pré-vendas, ele tem sim um aceleradorzinho, um elemento que não representa a maior parte da comissão, sobre o resultado das vendas, né? O que o closer fechou. Então, eu tento aí botar um elemento de qualidade, né? Qualificação. Apesar de que o nosso processo ele é bem estruturado para garantir que ele não passe qualquer coisa para frente, né? Se realmente ele conseguir ainda assim achar brecha e passar ali de ruim para frente, ele não tem esse aceleradorzinho da remuneração. Então, resumidamente, é isso, cara. Pré-vendas é reunião efetivamente ocorrida. Se der no show, volta para ele tem que reagendar de novo. Aquele cara não conta. E o closer é dinheiro no caixa, boleto, pago, TED feita, Pix. Dinheiro na conta. Dinheiro na conta. Excelente, muito bem. Eu vejo que muitos empresários têm dúvidas sobre esse formato de remuneração de profissional da área comercial, muitas vezes por não ter tido ainda um time comercial e não ter muitas referências. Então, para pré-vendas, eu acredito que a melhor forma de remunerar essas pessoas seja pela reunião acontecida qualificada. Se o gestor remunerar o profissional de pré-vendas pela reunião somente agendada, pode ser que alguém dê uma driblada nesse processo, comece a marcar muita reunião, mas como ele não recebe em função da reunião acontecida, ele pode inventar algumas reuniões também na agenda. E essa reunião, além de ela acontecer, ela tem que ser uma reunião dentro do perfil de cliente ideal da empresa. Então, se for um red flag, se for uma empresa com quem vocês não querem fechar, não faz sentido remunerar esse vendedor, senão ele vai marcar com qualquer pessoa. Então, o plano de comissionamento ele tem que também estar atrelado ao que é estratégico para a empresa. Tem inclusive um artigo da Harvard que conta um caso em que todo o formato de remuneração dos profissionais de venda foi ajustado para que, no primeiro momento, eles trouxessem mais clientes para dentro, mas depois foi mudado para garantir que os clientes que ficassem mais tempo gerassem mais retorno para o vendedor. Então, eles clusterizaram, eles segmentaram os vendedores naqueles que, no primeiro nível, tinham um LTV maior de 1 ano, depois no segundo, entre 6 e 8 meses, ali entre 6 e 12, e quem fechava negócios que ficavam menos de 6 meses teve a remuneração reduzida drasticamente. Então, o formato de bonificação, ele pode acompanhar o que é estratégico para a empresa. Se eu quero expandir um mercado, por exemplo, eu posso bonificar diferente uma venda em cima de um segmento que é estratégico, né, para a expansão da empresa, para a abertura do mercado também. Então, pré-vendas, reunião qualificada acontecida, não contabiliza no show. Como ele tem responsabilidade de gerar oportunidades qualificadas e ele contribui para a venda, ele também recebe por essa venda, mas uma proporção menor. E o profissional de vendas, né, o executivo comercial ou closer, dependendo da nomenclatura, ele é remunerado pela venda acontecida, com contrato assinado e dinheiro na conta. Então, muitas vezes um contrato ele é assinado, mas a empresa não paga e aí dá todo um contratempo para o gestor de ter que voltar atrás ali com o executivo comercial ou sendo prejuízo também. E como é que tu enxerga devoluções, cara? Cancelamentos, etc e tal? Tu acha que o closer ele tem que ser corresponsabilizado ou não? Porque muitas vezes isso acontece, né? Às vezes o closer... Cara, vendedor bom, ele acha brechas, né? Às vezes ele vai forçar uma barra, vai botar um lead que não era bem aquele cara que tu queria vender. Óbvio que eu acho que, no final das contas, se isso acontece, a culpa é do gestor, porque ele que deixou brecha no processo. Mas tu acha que tem algum caso onde ele deve ser corresponsável? Eu acredito que pro closer, a remuneração tem que ser atrelada ao tanto de receita líquida que ele gerou. Então, se ele vender algo à vista, ele recebe a comissão à vista no momento que o dinheiro entra em caixa. Se vender passado no cartão e a empresa antecipar, a comissão ela é paga sobre o que entrou de fato depois da taxa da adquirente. E se o closer fecha um contrato parcelado no boleto, por exemplo, ele deve receber a comissão pingada conforme os recebimentos por parte da empresa. Então, nesses casos em que o closer fecha o negócio à vista, mas o contrato é cancelado no meio do caminho, não existe certo ou errado, tá? Mas tem empresas que
alinham isso com o closer, que o cancelamento aconteceu, e aí reduz o comissionamento nos próximos pagamentos. Então, depois isso é compensado negativamente ali no comissionamento. Tem empresas que não fazem essa dinâmica, né, de reduzir o comissionamento depois para compensar, porque existe uma linha de raciocínio perante isso que o papel do closer não é a retenção, e sim o pessoal de CS, mas é um pouco controverso, porque, no fim das contas, o closer ele precisa colocar um cliente com perfil de cliente com um perfil alinhado ao que a empresa pode fazer para resolver também, né? Eu acho que eu tive alguns casos desses e eu acho que eu pensei bastante sobre isso. Eu acho que o closer ele é sim responsável, corresponsável, mas eu acho que o menor impacto que você pode gerar é você fechando as regras para quem ele pode vender. Eu acho que quando você coloca uma regra de devolução ou de abatimento nas próximas, seria o mais fácil, vamos dizer assim, né? Eu acho que isso gera um impacto psicológico. Se eu fosse closer, com a cabeça que eu tenho hoje, de CEO, de empresário, eu iria preferir assim. Melhor do que me botarem muita regra no meu processo comercial, que daí eu vou ter mais dificuldade sempre, ao invés de só com uma venda, né? Mas não é assim que a maioria dos vendedores pensa, né? Acho que eles pensam diferente de um gestor, afinal de contas tem objetivos diferentes. Então, acho que é um assunto até difícil, polêmico, cada caso é um caso, mas no final das contas, a minha conclusão foi, se houve uma brecha, eu deixei, então, beleza, tá aqui o conjunto de novas regras para que isso não aconteça mais. Perfeito. E o closer, quanto mais a gente incentivar ele a fazer bons negócios financeiramente, melhor. Então, melhor que ele consiga um contrato à vista ou que ele consiga um contrato parcelado no cartão de crédito, né? Não recorrente, né? E sim descontando o valor integral ali da fatura do cliente. Então, se acontecer o cancelamento depois, de fato, isso vai de encontro ali às red flags, né? Os impeditivos que a gente, quanto gestor, deveria ter colocado para que ele não fechasse esse deal. Mas acho que eu não abriria a mão de pagar o comissionamento completo no momento que o dinheiro cai na conta, quando a gente fala de uma venda à vista ou uma venda parcelada no cartão, né? Boa. A gente falou um pouquinho aqui sobre ritos de gestão, daily, weekly, one-on-one, chat review. Falamos sobre processo de onboarding. A gente alinhou também sobre formato de remuneração, comissionamento. Eu queria entrar no assunto mais voltado agora ao processo comercial em si. Tá? Então, olhando para uma estrutura de vendas complexas, vendas B2B, a gente vê que tem uma série de canais de aquisição que podem gerar demanda para o time comercial. Então, pode fazer um funil de evento presencial, pode ter indicação, pode ter o marketing outbound, né, que é fazer prospecção ativa, toda a geração de conteúdo para gerar demanda inbound também. E tudo isso cai numa área de pré-vendas. Uma área de pré-vendas que vai fazer uma qualificação do lead, dessa qualificação vai agendar para um executivo comercial conduzir a negociação, e depois essa pessoa, na sequência da metade para o final do funil. Queria entender como que vocês organizaram hoje a estrutura comercial da Base Viral a nível de ferramenta, de processos que todo vendedor de vocês precisa seguir para conseguir atingir o resultado. Pô, cara, eu acho que o primeiro entendimento é o seguinte, tem muita disputa, tem muita briga nas empresas entre marketing, vendas, entre venda e pré-vendas, né? Isso é um problema que a gente ouve toda hora. Na minha opinião, esse é um dos problemas mais fáceis de resolver, porque ele é um problema que está completamente na minha mão, gestor. Então eu começo, né, o meu processo comercial, sobretudo quando eu tenho, né, a venda, pré-venda e closer, e até CS depois, eu começo organizando e ditando as regras. O que você pode fazer, o que você não pode fazer, como que você tem que passar e quem você não pode passar. Eu começo dessa forma. Eu acho que isso já resolve, cara, uma grande parte dos problemas que as empresas têm por aí. A maior parte dos gestores, eles ficam apagando incêndio no dia a dia e eles não percebem que a cada novo caso que ocorreu, que é normal, às vezes acontece, com a gente acontece também, ele não percebe que esse novo caso, ele, para nunca mais se repetir, ele tem que ir lá pro playbook junto dos outros. Então ele só resolve ali no dia, às vezes é um aprendizado novo, é um conhecimento novo que ele não documenta e esse caso vai acontecer de novo no futuro e se não tiver lá escrito, documentado, ele vai ter que ser acionado ou vai dar BO de novo já, lá com o time. Então acho que esse é o primeiro ponto, ajeitar aí os SLAs, né? Cara, é um documento de regra, é a única coisa que está completamente no meu controle.
Bom, além disso, dentro do processo comercial, acho que uma coisa que me ajudou muito a melhorar ali é o processo de red flag mesmo, cara. Eu acho que definição de persona é um tema complexo, é um tema difícil, sobretudo se você está começando uma empresa ou começando um negócio, ou mesmo você está começando um time comercial. É difícil você, né, vender, depois entregar, depois ver quem teve mais resultado, e aí depois do ciclo inteiro você vê quem é a sua melhor persona para poder botar. Até lá, cara, o fluxo de caixa precisa de dinheiro entrando. Então acho que é mais fácil definir quem você não quer atender. Que a gente chama isso de red flags, né? Então os red flags me ajudaram muito, assim, a gente ter bem menos BO, bem menos estresse na operação de vendas lá da nossa empresa. Então é um conjunto lá de características de empresas que a gente não quer. Te diria que isso eu acho que é um dos grandes avanços, assim. Se eu fosse começar uma operação hoje, antes de sair contratando, talvez eu já faria essas duas coisas. E depois, cara, eu acho que é deixar bem claro o que cada um precisa fazer. Tem uma confusão muito comum, né, que closers esperam que pré-vendas muitas vezes mandem o lead pronto. E na verdade não é esse o papel do pré-vendas. O papel do pré-vendas é separar os leads que não têm condições de comprar e passar só os que têm condições de comprar. Mas quem é responsável por fazer o lead querer comprar é o closer, não é o pré-vendas. Então esses ajustes de SLA eu acho que são bastante importantes. E o nosso processo hoje lá então é esse, cara. A gente usa muitos canais de aquisição. Muitos mesmo, acho que quanto mais melhor. Obviamente, conforme a empresa tiver caixa e braço para fazer, né? Então a gente recebe muito lead inbound de muito lugar diferente. Palestra, workshop, conteúdo, blog, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, anúncio, programa de indicação próprio, obviamente, pessoas no geral indicando boca a boca, eventos que eu participo, muito canal, cai no meu time de pré-vendas, a gente separa lá red flags de não red flags e passa para o closer. O closer, essencialmente, ele tem dois papéis. Primeiro, diagnosticar o que aquele cara efetivamente precisa. Esse é o primeiro passo. Pera aí, cara, deixa eu ver se eu consigo te ajudar. E o segundo é negociar, né? Fazer a oferta e fechar. Então, resumidamente aí de processo comercial, acho que esses são alguns highlights que eu colocaria. Excelente. Eu acredito que um processo de vendas funcional, ele precisa ter um bom CRM, ter uma boa plataforma de gestão de oportunidades e que o gestor tangibilize para essa pessoa que está ali na condução do processo, seja em pré-vendas ou em vendas, exatamente o que deve ser feito em cada uma das etapas do processo, tanto a nível operacional, quando a gente fala da própria gestão das ferramentas, quanto na condução com o cliente. Então, muitas vezes o gestor, inclusive, tem medo de delegar a função de prospecção ou de condução da negociação, porque ele não diz exatamente o que o vendedor tem que fazer. E, além disso, depois de falar, muitas vezes ele até fala, ele não documenta isso. Ele não torna aquele conhecimento tangível e replicável no dia a dia. Vendas não é talento. Se dependesse de talento, não existiria time comercial, assim. Ia só ter uma galera mais de palco, assim. Então, quando a gente pega um vendedor, por exemplo, que ele atua de forma muito inconstante, quando ele não segue, de fato, um processo, acaba que flutua bastante o resultado, porque ele não entende aquilo que dá certo e que precisa ser repetido e aquilo que não dá certo, que não pode acontecer num processo comercial. Eu faço a comparação de fazer um bolo. Se eu eu vou fazer um bolo hoje, beleza? Aí eu faço o bolo de um jeito tal. Eu tenho resultado tal lá. Amanhã eu faço o bolo exatamente do mesmo jeito que eu fiz no dia anterior. O bolo provavelmente vai sair bem parecido lá no final, ou igual. Se eu de novo for fazer esse mesmo bolo, eu fizer ele exatamente do mesmo jeito, provavelmente eu vou chegar de novo num bolo muito igual ou idêntico. Por outro lado, se eu, cada vez que for fazer o bolo, mudo uma coisa que eu faço, eu vou ter lá no final resultados completamente diferentes, imprevisíveis, né, incógnitas. E aí é onde a gente chega na imprevisibilidade de vendas. Se cada cliente você atende de um jeito, cada venda você faz de uma forma, se cada dia que o cara tem uma ideia, ele resolve que acha que agora tem que botar diferente, cara, você nunca vai conseguir ter previsibilidade. Então, previsibilidade ela vem
na minha opinião, ela vem com duas coisas. Com repetição de padrões que já funcionam, previsibilidade de atuação e também com uma previsibilidade de entrada de demanda, né? De geração de demanda. Se qualquer um desses dois muda muito, você nunca vai conseguir ter previsibilidade de resultado. Então, a metáfora do bolo e a comparação do bolo acho que ajuda muito o gestor a entender sobre, cara, tipo assim, não é que a gente não possa testar coisas novas, não, mas pelo menos 80, 70, 85% do processo você tenta fazer baseado naquilo que você já sabe que funciona. E aí varia poucas coisas ao longo do processo e vai ter pouca variação de resultado lá no final. Excelente. Afinal, os processos, eles existem para a gente trabalhar menos, de forma mais eficiente. E para criar um processo, é simples. É abrir uma folha em branco e escrever como se fosse explicar para uma criança de 8 anos o que precisa ser feito. E um bom termômetro para entender se o processo está eficiente ou não é se ele gera dúvidas. Se ele gera dúvidas, ele precisa ser complementado. Claro que a gente não precisa esperar ter um documento de 50, 100 páginas para colocar um processo no ar. A intenção é que comece de fato mais simples, mas na medida em que dúvidas surgirem e elas forem respondidas, esse documento ele precisa ser colocado no playbook para que o gestor não trabalhe dobrado, né? Ninguém gosta de trabalhar dobrado, então o processo existe para a gente trabalhar menos, de fato. Né? Desde a primeira vez que eu escrevi o meu red flag lá, que foi a primeira coisa que eu escrevi, cara, nunca mais eu tive que trabalhar em relação a isso. Muito bem. Pô, funciona. Até agora, coincidentemente, como é a parte mais antiga da nossa empresa, putz, beleza, a gente evoluiu. Então, tá, agora a gente até tá atualizando os red flags lá. Porque, como tu falou, perfeito. Começou a gerar algumas dúvidas e etc. Beleza, normal, natural. Vamos atualizar o processo e vai embora. Mas, cara, ele durou aí pra mim uns 4 anos comigo sem ter que trabalhar de novo nesse mesmo assunto. Quantas horas economizadas? Quantas excelente. Horas economizadas. Legal. Tem muitas pessoas que chegam até a SLG que nunca tiveram um time de vendas e querem saber por onde começar. Quando a gente fala de vendas B2B, vejo que a atividade mais fácil de delegar é a função de pré-vendas, olhando para a prospecção ativa. Porque é o primeiro contato que a pessoa vai ter ali com a empresa, então é fácil de tangibilizar aquilo que ela precisa falar. Como que eu fiz para desenvolver a primeira pessoa na equipe de pré-vendas da SLG? Eu contratei uma pessoa que não tinha nada de experiência na área comercial. Eu desenvolvi 5 mensagens que precisavam ser mandadas uma vez a cada 2 dias, e eu falei, cara, manda essas mensagens, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e qualquer resposta que tu receber, me manda no WhatsApp. Quando tu me mandar, eu vou te mandar um áudio sobre como responder, tu vai transcrever esse áudio aqui para mim, eu vou avaliar a mensagem, se o português está correto, se a formatação está correta, vou te dar ok e tu vai mandar para o cliente. Mas eu não vou te responder a mesma coisa 2 vezes. Então, depois que eu te responder, tu vai colocar no playbook, nesse mesmo documento em que tu encontrou a forma de abordar o cliente, e toda vez que tu tiver uma dúvida, tu vai ver primeiro no playbook, antes de me perguntar. Esse documento começou com uma página, que só tinha as abordagens, hoje em dia ele tem 36 páginas, e 1/3 dele são perguntas e respostas, ou inclusive objeções que aparecem no processo de prospecção, que em algum momento eu já respondi e coloquei no playbook. Então hoje é muito difícil do meu time vir e me perguntar o que fazer na prospecção ativa em pré-vendas, quando um lead retorna para eles de alguma mensagem. E claro que a gente está em constante otimização, mas isso já me liberou muito tempo da agenda, né? Que eu teria que ficar voltando sempre na mesma questão com o time. Maneiro, cara. Cara, muita gente pergunta assim, ó, tá, mas sou eu que tenho que fazer o playbook? Claro que é tu que tem que fazer o playbook, senhor gestor. Somente é tu que sabe como que é o processo que tu quer que precise ser feito, né? Somente você conhece o processo do início ao fim, se você já faz ele hoje. É uma utopia você contratar alguém que não conhece, que não tem resultado, ou que está começando, e você achar que ela vai saber escrever o processo certo. Não vai saber. Particularmente, eu escrevi todos, mas eu gostei da tua ideia. A ideia do áudio, transcreve, deixa eu ver se é isso mesmo, ok, fechou. No final das contas, é tu escrevendo o playbook, né? Só que utilizando, delegando um pouquinho mais da parte da escrita, bem legal. Perfeito, excelente. Tem muitas empresas que precisam estender um tapete vermelho para o melhor vendedor da empresa, mesmo que a pessoa seja muito desalinhada a nível cultural, né? Que gere problemas com as outras pessoas. E vejo que as empresas só passam por isso de fato porque não conseguem entender a forma como aquela pessoa conduz a venda. O que diferencia ela dos demais para que ela performe
melhor na frente do cliente e consiga trazer mais vendas para a empresa. Então, eu vejo que, inclusive, desenvolver um bom playbook de vendas garante a gestão do conhecimento e que as vendas não dependem do talento de uma pessoa, e sim de um processo que é replicável e que todo mundo tem acesso no time. Então, isso acontece com o dono da empresa, que não consegue delegar a função. Isso acontece quando existe uma pessoa muito boa no time, mas que gera problemas, mas não pode ser demitida porque ela é que melhor vende. Se aquele conhecimento está na cabeça dela, estivesse num documento que fosse útil para as outras pessoas do time, você teria mais pessoas com boa performance e não ficaria na mão daquela pessoa que gera problemas, né? Eu vi vários casos como esse. E muita gente não pensa também assim, ó, Edu, cara, se o conhecimento da área tal, da nossa empresa, ele tá só na tua cabeça, tu nunca conseguiu escrever ou nunca topou escrever, sei lá, pra gente documentar isso e construir essa área, construir esse conhecimento. Cara, se tá só na tua cabeça, bicho, eu vou pensar muito antes de te promover e te colocar pra fazer alguma outra coisa. Porque se eu te tiro, desmonta a nossa área... Cara, então, putz, tu vai ficar aí pra sempre, bicho. Ou até tu enjoar e querer sair daqui. Então, cara, não escrever, não documentar é ruim pra quem tá trabalhando, que não pode ser promovido. É ruim pro gestor, por todos esses argumentos aí que a gente já falou. E é ruim pra quem tá chegando, porque não consegue, de fato, ter acesso ao conhecimento. Então, enfim, cara, eu acho que esse aí talvez seja o grande fundamento de uma gestão bem feita, né? Você ter boas documentações do que já funciona. Excelente, muito bem. Lá na STLG, a gente hoje tem um processo de captação ativa que representa aproximadamente 60% da nossa base de clientes até hoje. Esse processo, ele começou com a definição do perfil de cliente ideal. A gente está sempre revisando esse CP para conseguir ajustar a nossa base de mapeamento. E o mapeamento, ele é feito através de uma ferramenta chamada Apollo. O Apollo, ele concentra toda a base de contatos do LinkedIn, então tem 270 milhões de contatos, em que a gente aplica filtros com base no nosso perfil de cliente para gerar uma lista segmentada que faz sentido a gente ir para cima, né, prospectar. Essa lista a gente passa para a Reeve. A Reeve é uma ferramenta de Sales Engagement. Ela existe para aumentar a produtividade da equipe comercial a partir da criação de fluxos de cadência específicos para cada situação, para que a gente reduza ao máximo a chance do erro no processo e que a gente consiga colocar a forma correta de conduzir uma conversa por LinkedIn, por e-mail ou por telefone dentro de fluxos de cadência já programados, né? Sequências ordenadas de atividade para cada possibilidade que o profissional de pré-vendas pode encontrar no dia a dia, seja para conseguir uma primeira resposta, seja para conduzir a conversa com alguém que pediu um material ou levantou alguma objeção ou disse para chamar depois de um tempo. Então, isso dá uma liberdade para a STR de entender qual é o momento que aquela pessoa está dentro da jornada de compra e movimentá-la de um fluxo para o outro. E aí, depois que a reunião é agendada, a gente começa a controlar ela através do Pipe Drive, que é o CRM que a gente usa e indica. E é lá que a gente faz toda a gestão do funil de vendas, as taxas de conversão em cada uma das etapas, para conseguir manter em vista as boas oportunidades que a gente tem de venda. Boa. Processinho fino, hein? Redondo. Hoje a gente tem 10% de taxa de resposta na prospecção ativa e 15% das pessoas que respondem agendam reunião. E aí que a gente chega na previsibilidade, porque se eu preciso de 15 reuniões, por exemplo, eu tenho que ter 100 respostas. Para que eu tenha 100 respostas, eu preciso abordar 1.000 pessoas. Se eu preciso abordar 1.000 pessoas, eu tenho 2 pessoas na área de pré-vendas, eu tenho que mandar 500 leads para cada um. Então, esse é o estado da arte do processo comercial. Quando a gente entende as taxas de conversão de cada uma das etapas e a gente sabe exatamente quanto esforço a gente tem que empregar para conseguir atingir o resultado no final de cada mês, no final de cada trimestre, no final de cada ano. Mas só a ferramenta em si, ela não permite isso. No máximo, ela vai te trazer os dados da operação. O que faz com que tu tenha dados confiáveis é tangibilizar o processo para que pelo menos 80% dele seja replicável e a personalização aconteça com base no segmento da pessoa, algum case diferente que tu vai utilizar e exercendo a escuta ativa perante algo que a pessoa te trouxe em alguma conversa anterior. Então, vejo que muitas empresas buscam isso e tem muita dificuldade de ter, de fato, essa previsibilidade, né? Ficam perdidas diante disso. Muito bem. Falamos sobre método de gestão, conversamos um pouquinho sobre o processo comercial, mas eu vejo que não adianta de nada, né? A gente ter um processo eficiente, ficar ali fazendo microgerenciamento, se a gente não tem pessoas eficientes no time, se a gente não tem as pessoas certas que a nossa equipe precisa. Como você acredita que é um processo de contratação eficiente para profissionais da área comercial? Pô, cara, eu acho que esse é um dos grandes desafios que as empresas têm.
Eu circulo por muito grupo de empresário por aí. No início tu mencionou isso, né, dessa nossa gravação. Cara, eu vou bastante em evento, falo com muito empresário e, de fato, talvez estaria aí nas top 3 dores que eu mais ouço reclamação. Contratação, gente, é trazer pessoas corretas, né? Edu, eu acho que um dos grandes papéis do gestor, né, de um CEO ou de um gestor de um time, é trazer as pessoas corretas, né, e tirar as pessoas erradas, né? Eu, ano passado, aprendi um conceito que eu gostei muito, que eu tenho utilizado cada vez mais, que é o conceito da densidade de talentos. Eu entendi que gente boa gosta de trabalhar com gente boa. Então, se você é um gestor que você mantém alguém que não está mandando bem dentro do teu time, né, que não consegue ser desenvolvido, você está, ao mesmo tempo, tendo prejuízo dessa pessoa e está afastando os demais que são talentos que você tem na sua empresa. Então, eu começo com essa cabeça, assim, bicho, eu preciso realmente buscar o máximo de densidade de talentos no meu negócio. Então, esse é o meu primeiro fundamento desse tema. Meu segundo fundamento desse tema é o processo seletivo, ele também é um funil, né? E assim como aquele vendedor que não tem pipe, chega no final do mês e precisa dar uma forçada de barra, botando uma venda ruim e podre para dentro só para botar um número na planilha, no processo de recrutamento é exatamente a mesma coisa. Quem nunca contratou, o menos pior, né, que sobrou num processo seletivo. Então, eu vejo muito como atração de talentos, várias fontes, vários canais de trazer currículo, né, e depois você ir selecionando as pessoas ao longo do caminho. Muitas pessoas pensam, eu acho, Edu, de forma errada, o processo seletivo de você tentar encontrar naquela pessoa alguma coisa que talvez pudesse funcionar dentro do... Elas tentam muito, cara, forçar muito para que dê certo, para que ela se livre desse trabalho de contratar e que ela consiga logo ter gente no time porque ela está apertada. E eu acho que isso é um grande problema. Isso é um grande desafio desse processo. Eu acho que o processo seletivo existe para selecionar, né? Então, eu faço um processo para selecionar gente, para tirar pessoas e não para incluir pessoas. Assim eu consigo chegar lá no final com melhores candidatos. Então esse é o meu segundo racional, segundo pensamento sobre isso. E eu acho que o terceiro passo, cara, sobre o processo seletivo é você entender, e isso não é fácil de fazer, tá? É você tentar identificar padrões de comportamento que você não topa no seu negócio. Padrões de comportamento que aquele colaborador teve anteriormente em outros ambientes, ou às vezes até na sua vida pessoal, que são contra a tua cultura. Então, por exemplo, um dos nossos valores de cultura é o pole-pole, é o valor da consistência, né? Então, como é que eu faço para identificar se um colaborador é consistente ou não? É algo genérico, então eu tento traduzir isso em coisas que aparentemente são bobas, mas me ajudam a ter... num somatório de vezes que isso aparece, né, uma conclusão um pouco mais apurada sobre a consistência desse cara. Então, se ele pula muito de galho em galho nos trabalhos anteriores, né, se ele tem um hobby que ele pratica há muitos anos, né, se ele é muito bom em alguma coisa e se destaca em outras áreas na sua vida, ele toca violino muito bem, ou faz competição, participa de algum esporte competitivo, etc. Cara, eu tento, através de vários pequenos elementos, tentar ver se aquele tipo de comportamento aparece em outras áreas ou em oportunidades pregressas ali de trabalho que esse candidato teve. Obviamente, pessoas são complexas, seres humanos não são máquinas, então nunca é um critério isolado que eu uso para desqualificar. O cara não participa de nenhum campeonato de alta performance, está desclassificado, não tem consistência. Não, mas o somatório, se ele não faz isso, e também não faz aquele outro, e também não tem isso, e também não tem aquele outro, cara, é um grande indicativo de que provavelmente esse cara não tem essa característica que eu tô buscando, né? Então, acho que processo seletivo, bicho, é um grande desafio, né?
Mas se você souber quem você não quer trazer, você já tá na frente. Se você tiver um funilzinho ali relativamente bem organizado, você já tá na frente. E se você entender que você é responsável por isso, você é gestor, acho que você já tá na frente. Aí o resto, bicho, é a guerra do dia a dia, né? Sobre a gente conseguir atrair, né? E contratar as melhores pessoas. Excelente. Olhando para atração de talentos na área comercial, a gente tem uma série de fontes de onde esse candidato pode vir. Tem plataformas que o pessoal conhece mais geralmente, como a InfoJobs, a Cato, a Gup. O LinkedIn é uma boa fonte também de captação de pessoas, dá para promover a vaga por lá. A própria indicação das pessoas que trabalham na empresa, que já vem com certo nível de confiança. Mas tem uma fonte que o pessoal negligencia, que de fato exige um esforço maior, que é o headhunting. Quando a gente define o perfil de profissional que a gente quer para nossa empresa e a gente vai atrás de pessoas que já estão trabalhando em outras empresas para entender o momento delas e captá-las para o nosso próprio negócio. Acho que principalmente para vagas presenciais isso se faz ainda mais necessário, porque a densidade de talentos na região é menor quando a gente compara com uma empresa remota que pode contratar a nível Brasil. Então a primeira etapa do processo seletivo é de fato a gente identificar qual é a melhor fonte ou quais fontes a gente vai utilizar para encontrar as pessoas, né? Tem muitas empresas, inclusive, e tem uma marca empregadora forte. A empresa tem muitos seguidores na rede social, tem muita gente na newsletter, tem pessoas que são promotoras da marca, que já gostam, indicam o produto naturalmente e são muitas vezes a persona transformada. Essas pessoas têm um elemento cultural geralmente mais forte, mas diferente dos vendedores que a gente vai buscar no mercado, são pessoas que muitas vezes precisam ser treinadas na parte mais técnica de condução do processo comercial, utilização de ferramentas e precisam ainda construir o track record. Depois que a gente fala da divulgação dessa vaga, a gente tem que fazer uma boa triagem desses currículos e aí é importante ter já os pré-requisitos para já separar ali o joio do trigo, né? Entender que a gente de fato tem os pré-requisitos mínimos para fazer parte da empresa. A gente passa por uma etapa de pré-entrevistas em que a RH da equipe faz uma avaliação de competências técnicas e comportamentais. Para vagas com nível de senioridade maior, a gente roda inclusive um case técnico. Então, a gente faz um roleplay com o executivo comercial, com o gestor comercial, para ver como que ele passaria um feedback, por exemplo. E a gente também faz um teste de perfil comportamental. A gente utiliza o PDA, uma plataforma que utiliza uma metodologia validada internacionalmente para avaliar o grau de compatibilidade daquela pessoa com alguém na mesma posição que a gente já viu que funciona em outras operações. E aí, só depois de todas essas etapas, né, divulgação, triagem, pré-entrevistas, case técnico e teste de perfil comportamental, a gente avança essa pessoa para uma entrevista final com a empresa que nos contrata. Então a gente manda um parecer que precisa ser lido, né, respeitado ali em relação aos pontos de atenção do candidato, para que o gestor bata o martelo sobre aquela contratação. Então, tem muitas empresas, inclusive, que não têm o benefício, né, de ter uma consultoria de RH ou uma consultoria comercial para encontrar essas pessoas, né? Então, saber onde buscar e, dependendo, ter algum contrato com base no sucesso para a contratação do profissional é uma forma de resolver esse problema de atração rapidamente, né, para encontrar alguma pessoa quanto antes. Sim, e eu acho que uma coisa importante, só para complementar, muita gente olha só para a vaga feita, né, vaga preenchida. Assim como na nossa empresa a gente não olha só para venda vendida, a gente olha para sucesso do cliente, se a gente conseguiu botar dinheiro no caixa dele, se ele renovou com a gente, etc e tal. Acho que no processo de contratação também precisa ir um pouquinho depois disso. Beleza? Contratei o cara, um headhunter que você tá trazendo para te ajudar, ou mesmo internamente, ou mesmo uma consultoria como a SLG. Contratei essa empresa para me ajudar. Beleza, cara. Eu tenho, obviamente, lá a minha meta de vagas que eu preciso fazer. Agora, eu analisaria um pouco depois da contratação também. Quantos desses que eu contratei o cara onboardou, quantos o cara rampeou, quantos o cara bateu meta, quantos ficaram mais de 6 meses, quantos foram promovidos. Eu acho que isso é como se fosse o CS do RH, o sucesso do cliente aí do recrutamento. Excelente, que é o processo de recrutamento como uma parte bastante estratégica do negócio, né? Não adianta só colocar a pessoa dentro da empresa, a gente tem que, de fato, entender se ela continuou no longo prazo, se ela conseguiu atingir as metas e entregou aquilo que foi combinado, né? Que ela mostrou competência para atingir no início. Pessoal, obrigado pela presença de todos, foi um prazer estar aqui conversando com o meu sócio, Rodrigo Noll. Um papo muito prazeroso, espero que tenha sido proveitoso para vocês também. Tenho certeza que, se vocês aplicarem uma parte do que a gente comentou aqui, vocês vão conseguir atingir resultados melhores na área comercial da empresa de vocês.